Boa noite, graça e paz. É com muita alegria que estamos mais uma noite ministrando e recebendo a palavra de Deus. Que nessa noite o Espírito Santo possa entrar no seu coração, na sua vida, e que nós venhamos receber essa palavra que vai ser ministrada com muita alegria, com muito amor, e sermos impactados e abençoados e sermos praticantes de tudo que vai ser dito aqui nessa noite. Mais uma semana que estamos vivos, com saúde. Graças a Deus o Senhor tem nos guardado em meio a esse tempo, em meio a esse mundo. Então nós temos motivos de sobra para estarmos alegres e agradecermos ao nosso Deus. Vamos fazer isso nesse momento. Vamos agradecer a Deus, vamos falar com Deus em nome de Jesus. Senhor nosso Deus e nosso Pai, muito obrigado, Deus, por mais um dia que o Senhor nos concede, por a oportunidade de estarmos ouvindo a Sua palavra, e tantos gostariam dessa oportunidade, Deus. Nós te louvamos e te engrandecemos porque Tu és o nosso Deus, o nosso Senhor, e nós confiamos em Ti, Pai. Ministra nossos corações, fala conosco, meu Pai, em nome de Jesus. Amém e amém. Amém. Nessa noite fui ministrado e gostaria de estar passando a respeito de descanso, de nós vivermos o hoje e descansarmos em Deus, confiarmos em Deus. E para isso eu gostaria que nós abríssemos a Bíblia em Mateus, capítulo 6, versículo 34. Diz assim a palavra de Deus: Portanto, não se preocupem com o amanhã, pois o amanhã se preocupará consigo mesmo. Basta a cada dia o seu próprio mal. Basta a cada dia o seu próprio mal. Antes de nós começarmos a discorrer nesse versículo, gostaria de falar sobre Mateus, que escreveu esse livro. Mateus foi chamado por Jesus, é um dos 12 discípulos, também chamado de Levi. Os antigos judeus tinham alguns costumes de ter 2 ou 3 nomes, né? E Mateus significa presente de Deus. Mateus era um ex-coletor de impostos que obedeceu imediatamente ao chamado de Jesus de segui-lo, largar o que estava fazendo e seguir a Jesus. É o primeiro evangelho do Novo Testamento, na Bíblia, e mostra Jesus como rei. Ao lermos o livro de Mateus, vamos ver Jesus como rei. O capítulo 6, que nós lemos, apenas o último versículo, faz parte do Sermão da Montanha, ou Sermão do Monte, ou das Beatitudes, ou das Bem-aventuranças. Capítulo 5, 6 e 7 de Mateus é esse sermão que Jesus fala como se fosse um resumo, alguns consideram um resumo dos ensinamentos de Jesus, que mostra como o cristão deve viver. Então, ao ler Mateus 5, 6 e 7, nós temos ali diversas orientações de como nós, cristãos, devemos agir, devemos viver. E esse versículo 34, é o último do capítulo e é o último do trecho que fala sobre a ansiosa solicitude pela nossa vida, ou as preocupações que nós temos, né? Do versículo 25 ao 33, Jesus fala das ansiedades da vida e os problemas que fazem o homem se preocupar aqui na terra. Alimentação, o que vou comer amanhã, o que eu vou beber, o que eu vou vestir. Então são preocupações terrenas, humanas, que todos nós temos, e Jesus vai falando, né? E no versículo 34, como nós lemos, a primeira parte começa dizendo: Portanto, não se preocupem com o amanhã. Aqui nós vemos uma primeira orientação de Jesus. Depois de falar: busque em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e estas coisas, o que beber, o que comer, o que vestir, vão ser acrescentados. E também, portanto, não se preocupem com o amanhã. Então aqui está dizendo que nós não devemos ficar inquietos, receosos com o futuro. Não fique preocupado. Essa palavra nós podemos dividir, né? Pré, algo que ainda não aconteceu, antes. Então nós nos ocupamos antes de acontecer.
E isso nós não devemos fazer. É uma ocupação de mente, uma ocupação de energia, de esforço, de tempo, antes de acontecer algo. E às vezes, aquilo que nós estamos tão preocupados nem vai acontecer. Nos desgastamos, gastamos o nosso tempo, a nossa energia em algo que nem vai acontecer. Então não fique preocupado com o amanhã. Devemos sim nos planejar, nos programar, nos organizar, né? Devemos nos organizar. Nossa vida, nosso tempo, nosso dia, mas sem desespero, sem ficar afobado, sem ficar desesperado. Coloque na mão de Deus a sua programação, o seu dia, o que irá fazer e confie nele. Coloque, entregue seu caminho ao Senhor, confia nele e o mais ele fará. Viva o hoje. Viva o presente. E a própria palavra já diz, presente. Não é o passado nem o futuro, mas o hoje que se chama presente. E é um presente de Deus para nossas vidas. Muitas vezes estamos com a cabeça no passado, remoendo o que não fizemos ou o que fizemos de errado. Muitas vezes estamos programando muito o futuro, não sabemos nem se vai acontecer, se Jesus não vai voltar, se nós não vamos nos encontrar com Ele. Estamos nesse mundo suscetíveis a muitas coisas. Então viva o hoje, o agora, o presente de Deus para a sua vida. Versículo 34, continuando, diz: pois o amanhã se preocupará consigo mesmo. Não se preocupe com o amanhã, pois o amanhã se preocupará consigo mesmo. O amanhã cuidará de si, em algumas outras versões. Basta cada dia o seu próprio mal. Basta o mal e os problemas que já existem nesse mundo. Naturalmente, existem e vão existir males nesse mundo. Doença, morte, perda de um ente querido, preocupações, incertezas. Todos nós estamos sujeitos a isso e Jesus já nos alertou. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, pois eu venci o mundo. Então Jesus já sofreu isso aqui na terra e nos deixou um alerta. Vocês vão ter aflições, mas não desistam. Não olhe para trás. Tende bom ânimo, porque eu venci o mundo. Então problemas todos nós vamos passar. Agora, como que nós vamos passar por esses problemas? Essa é a questão e a diferença de pessoas para outras pessoas. Como enfrentamos os problemas? Chutamos o balde, desistimos de Deus, muitos desistem da vida, ou será que vamos orar, vamos jejuar, vamos nos fortalecer, vamos passar com Cristo ou sem Cristo? As dificuldades, as aflições, os problemas. Então, reflita, como eu e você temos passado os problemas em nossas vidas, as dificuldades, tribulações que surgem? Com Cristo ou sem Cristo? Orando, jejuando e lendo a Bíblia? Ou será que reclamando, não olhando para Deus, desistindo e reclamando e reclamando e reclamando? Então, que nós venhamos olhar para Cristo. Então, basta o mal que já temos no dia a dia em que enfrentamos. Nós não podemos e não devemos acrescentar mais problemas com que nós podemos evitar. Por exemplo, fofocas, invejas, ciúmes, brigas, dissensões, divisões, desespero e entre tantas outras coisas. Já existem problemas naturais desse mundo que nós devemos enfrentar com Cristo e que nós não venhamos colocar mais problemas ainda em nossa vida com aquilo que a gente pode evitar. Então, a Bíblia orienta, o livro de Provérbios e toda a Bíblia, o que devemos fazer, o que não devemos fazer em relação ao financeiro, em relação a espiritual, a familiar, como tratar o pai, como tratar a mãe, como tratar o filho, o esposo, a esposa.
A Bíblia é o nosso manual, ou deveria ser o nosso manual de vida, a nossa regra de fé e prática para cumprirmos aqui nessa terra. Para isso, devemos ler, meditar, aplicar e praticar o que a Bíblia nos ensina. Então, evite aquilo que possa ser evitado de problema. Evite fofocas, ciúmes, brigas. Evite tudo de ruim. Viva em paz. Busque a paz de Cristo. Tem um provérbio que eu gostaria de ilustrar o que a gente está dizendo aqui, que diz: o mesmo sol que amolece a cera, endurece o barro. Podemos aplicar em nossas vidas, na situação que nós estamos vivendo, no nosso mundo. Esse provérbio pode ser bem aplicado hoje. O mesmo sol que amolece a cera, ele também endurece o barro. Então, assim como a cera tem pessoas que estão sendo e são amolecidas, o seu coração é quebrantado pelas dificuldades, pelos problemas, pela pandemia, pela reclusão, pelo tempo que está tendo para poder refletir, ficar com a família, com os filhos e rever os conceitos do que é prioridade e o que não deveria ser prioridade em nossas vidas. Então, que nós venhamos ser como a cera, amolecidos pelas tribulações, confiando em Deus, crendo na palavra de Deus, e não venhamos enrijecer. Nós venhamos quebrantar e aperfeiçoar e sairmos melhores do que nós entramos na tribulação. Que a tribulação venha a ser uma escada que nós venhamos a subir de degrau em degrau. Que venha a ser um trampolim que venha nos jogar para cima e não nos afundar, nos destruir. Então que nós venhamos ser como a cera. Muitas vezes é necessário que nós e as pessoas passem pelo sol ou pelo problema para ela ser moldada e sair melhor do que na forma que ela entrou. Sair mais amolecida, sair mais humana. Assim também vão ter pessoas que, como barro, endurecem os seus corações, se enrijecem e vão pensar só em si depois das dificuldades, do que nós estamos vivendo nesse mundo, no planeta Terra. Vão ser mais egoístas, pensando no que eu posso fazer para a minha vida, como eu posso melhorar, como eu posso ganhar mais, como eu posso me proteger, e não olha para o próximo, não olha para o lado, não ama, não mostra carinho. E é isso que a Bíblia nos ensina, que devemos amar, mostrar carinho uns pelos outros. Então, passa a olhar menos para o próximo, e o sol ou a dificuldade serviu para destruir a sua vida. Serviu para enrijecer e endurecer o seu coração. Então, o mesmo sol, os mesmos problemas que estamos passando em relação à pandemia, ele pode nos amolecer e sairmos melhores, ou pode nos enrijecer e sairmos egoístas e endurecidos por essa situação. E não só nessa situação de pandemia. Seja lá qual for o problema que você está enfrentando, já enfrentou ou vai vir a enfrentar. Saia melhor, passe ele com Deus, enfrente em oração, em leitura da palavra e saia melhor do que entrou. Que matéria nós temos sido diante do que estamos vivendo? A cera ou o barro? Reflita nisso nessa noite e na sua vida. Eu tenho sido cera, amolecida e quebrantada por Deus, pelos problemas, seja lá pelo que for, ou eu tenho sido barro? Em Tiago, capítulo 1, versículo 12, diz: Feliz o homem, bem-aventurado o homem que persevera na provação, que continua na provação, porque depois de aprovado, receberá a coroa da vida, que Deus prometeu aos que o amam. Então aqui está dizendo que feliz é o homem, é a pessoa, o ser humano, que persevera nas provações. Bem-aventurado, em meio à provação,
aqueles que não desistem, mas seguem em frente, continua, prossegue, olhando para Cristo, que é o nosso alvo. Depois desse tempo difícil de aprovado, depois desse tempo difícil de provação, seguiu em frente e foi aprovado, receberá a recompensa, que a maior recompensa para o cristão, para nós, seres humanos, é a coroa da vida, é a vida eterna, é estar salvo em Jesus. Porque aqui nessa terra são décadas que viveremos e depois, onde passaremos centenas e milhares de anos, na presença de Deus, com vida eterna, ou longe de Deus, com morte eterna. Então aqui é como se fosse um test drive da vida, onde passeamos um pouco com o carro e depois vamos levar o carro ou não vamos levar o carro? Vamos levar a vida que interessa, que é a vida eterna, ou não? Então que a gente venha preservar a nossa vida eterna, e isso andando em amor, em santidade, em paz, andando como Cristo andaria e andando em Cristo. Que venhamos lutar e perseverar em Deus diante de todos os problemas e com certeza receberemos a vida eterna em Cristo. Resumindo essa breve palavra, bem breve, mas objetiva, não fique ansioso com o amanhã. Descanse em Deus e saia mais forte e aprovado das lutas e das dificuldades. Não fique preocupado. Não gaste o seu tempo, energia, mente, coração com coisas que não vieram e talvez nem vão vir. Se programe sim, porém descanse em Deus. Salmos 37, 5. Entrega o seu caminho ao Senhor, confia nele e o mais ele fará. Depois leia em casa todo o capítulo 5 de Mateus, capítulo 6 e 7. Aqui Jesus está dando um sermão da montanha para todos nós de como devemos agir e viver nesse mundo. É um resumo das suas orientações, dos seus ensinamentos, e ele fala de diversas atitudes e situações que enfrentamos e vamos ainda enfrentar nessa vida. Pegamos apenas esse versículo, que diz: portanto, não vos inquieteis ou não se preocupem com o dia de amanhã, pois o amanhã trará os seus cuidados. Basta cada dia o seu próprio mal. Viva o hoje, viva o presente. E os males vão surgir. Conforme forem surgindo, enfrentaremos ele com Cristo. Enfrentaremos eles com Deus. E seremos mais que vencedores em Cristo Jesus. E os que vão surgir no dia seguinte, de igual forma. Mas deixa cada dia o seu próprio mal. Viva o presente de Deus para a sua vida, em nome de Jesus.